E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Se porventura vocês estiverem ouvindo umas músicas sertanejas, umas loucuras aí, vocês não levam a mal não, porque meus vizinhos hoje estão empolgados e eu não posso fazer nada sobre isso. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. Lembrando sempre que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, são notícias, estatísticas, vídeos, dados de transferências. O OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? O Cruzeiro ganhou ontem do Vitória por 1-0 graças ao gol do zagueiro Ramon, né? A lei do ex fazendo presente, e foi inclusive nossa primeira finalização na partida. O segundo tempo o Cruzeiro jogou melhor, poderia ter ampliado, não sofreu muito na defesa, mas o importante a gente conseguiu, que era ganhar o jogo. O resultado nos levou a 38 pontos na tabela e seguiremos em 11º lugar na classificação, independente do que aconteça no resto da rodada. Com relação à zona de rebaixamento, que é o primeiro objetivo a gente fugir, estamos 10 pontos acima do primeiro time no Z4 e com mais 3 vitórias ficaremos livres de qualquer risco. Olhando para cima, a diferença para o grupo de acesso à Série A diminuiu para 6 pontos. O Cuiabá e o Juventude ainda jogam na rodada e podem aumentar essa diferença para 7 ou 8, caso vençam Figueirense e Confiança respectivamente. Então a gente seca esses adversários sim, até porque quanto mais eles perderem pontos melhor, mas ainda assim a gente deve ter consciência que o Cruzeiro tem muitos confrontos diretos a partir de agora, a partir de terça-feira que a gente enfrenta o CSA lá no Independência. E o fato da gente estar agora 6 pontos atrás do G4 naturalmente faz a gente lembrar, né? Pô, se não fossem os 6 pontos que a gente não perdeu por causa da dívida do Denilson, o negócio da punição da FIFA, mas aí tem outros sis também, né? Se a gente não tivesse perdido tanto ponto besta em casa, se a gente não tivesse perdido 7 rodadas contratando Ney Franco. Então assim, o Cruzeiro errou muito na temporada até agora, a gente sabe disso, já falou muito a respeito, só que a gente tem que entender, o tempo não volta, tá? Faltam 10 rodadas pro final da Série B e o Cruzeiro tem sim a possibilidade de acesso desde que consiga ganhar esses jogos-chave. A gente vai ter que ganhar quase todas as partidas? Sim, é muito difícil, mas ainda dá, é possível, e voltar para a Série A depende única e exclusivamente do Cruzeiro fazer a parte dele. Após o jogo de ontem, o técnico Filipão deu a entrevista coletiva, elogiou muito a consistência tática da equipe, a organização em campo e pontuou que se a gente não tem criado muito com jogadas trabalhadas, teve uma bola parada bem treinada que fez a diferença. E nesse sentido, eu acho que ninguém tem uma vírgula para criticar o Filipão, porque de fato o Cruzeiro deu uma melhorada no aspecto defensivo, tem entendido melhor o jogo, né? Tem sido um time cada vez mais competitivo e na parte ofensiva realmente é o nosso maior problema, a gente cria muito pouco. Ontem até o lance do nosso gol, inclusive o Cruzeiro tava uma porcaria, não tinha chutado uma bola nem pra fora, não é que o Cruzeiro não tinha finalizado no gol, o Cruzeiro não tinha feito nada no jogo, tava horrível, mas foi lá numa jogada bem organizada, abriu o placar e a partir daí o time muda da água pro vinho. O segundo tempo do Cruzeiro, estando à frente do marcador, o time muito mais tranquilo, tocando melhor a bola, criando oportunidades, inclusive era pra gente ter feito um segundo gol ali, né, porque acabou ficando aquela expectativa até o final, porque a gente perdeu algumas chances de gol que não pode. Não tenho dúvida que o Cruzeiro mereceu os 3 pontos, tem melhorado em diversos aspectos do jogo aí de forma visível, mas ainda tem muita coisa para melhorar. E eu acho que essa é a melhor parte. Com esse elenco que o Cruzeiro tem, que de fato não é brilhante, a gente ainda tem uma boa margem de evolução, talvez até para a próxima temporada. O Filipão ontem lançou pela primeira vez o meia Giovanni Piccolomo e o atleta entrou bem, sendo responsável pela expulsão do adversário Lucas Cândido, além de ter distribuído alguns bons passes e ajudado na marcação. Hoje eu ganhei mais um jogador. O Giovanni, quando entrou, me mostrou que tem capacidade e tem qualidade. Posso colocar esse jogador na medida que vamos ter lesões. Ele pode ganhar a posição e vir a ser um jogador importante nessa reta final, é o que falou o Filipão após o jogo. E foi legal a gente ver o nosso treinador fazendo aquilo que 99% dos torcedores estavam pedindo, que era para ele dar uma oportunidade para o camarada. E o Giovanni entrou com um espírito adequado, entrou competindo muito, correndo, tentando bastante, né? Vibrando ali a cada jogada que conseguia ganhar a bola e tudo mais. E é justamente isso que a gente mais estava criticando, né? Essa postura do Regis, que ontem não saiu do banco. A galera tá zoando aí a forma
forma física do Giovani, né, que realmente é bem fora do padrão que a gente está acostumado a ver nos jogadores, mas eu acho que tem uma vantagem clara. O pessoal costuma assimilar, né, que esses jogadores assim que tem essa característica de organizar o jogo e tal, que o fulano joga de terno. No caso do Giovani não vai acontecer isso, não será o novo Ariel Cabral, até porque o Giovani não cabe no terno. Muita gente nem lembra, mas o Dedé ainda é jogador do Cruzeiro. O empresário dele, Juliano Aranda, falou ao Super Esportes que o zagueiro está evoluindo bem e próximo de retornar aos treinamentos de atleta, e que em breve devem sentar com o Cruzeiro para resolver a situação. Eu torço muito para que essa conversa seja no sentido das partes sentarem, acertarem uma forma de pagar aquilo que o Cruzeiro deve para o Dedé, que certamente é muita grana, né? Ele tem um salário absurdo e hoje está recebendo dentro do teto de 150 mil, mas sentar, acertar com o jogador uma forma de pagar e de modo parcelado aquilo que o Cruzeiro já deve para ele, e que o Dedé abra mão pelo menos desse último ano de contrato aí, porque ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2021, e na minha opinião, o Dedé não tem mais clima para jogar no Cruzeiro. Eu pelo menos não sinto a menor falta desse atleta, acho inclusive que os jogadores que a gente tem hoje, o Manuel, o Ramon, o Kaká, até o Paulo, que é uma opção, e o Léo, né, que a gente até esquece também, mas ainda é jogador do Cruzeiro, já é um corpo de zagueiros aí bom pro Cruzeiro, tanto na Série B quanto em um possível acesso para a Série A, que a gente sabe também que é muito complicado, mas eu não descarto também a possibilidade que o Filipão queira trabalhar com o Dedé e que essa conversa seja no sentido dele ser reintegrado, tá? A gente sabe que o nosso técnico ama medalhões e acho que nesse momento não podemos excluir nenhuma possibilidade, que pode ser que eles resolvam algo nesse sentido. Mas eu, particularmente enquanto torcedor, não gostaria de ver o Dedé jogando mais pelo Cruzeiro e gostaria que vocês opinassem aí se acham que ele ainda pode voltar e ser útil de alguma forma ou se é melhor cada um seguir seu caminho. Acabou a novela Dodô. As partes oficializaram ontem um acordo que encerra a ação na Justiça do Trabalho e o Cruzeiro pagará ao lateral esquerdo 15 milhões de reais, parcelados em 60 vezes de 250 mil, de janeiro de 2022 até o fim de 2026. Eu sei que a primeira reação de todos nós é achar um absurdo o Cruzeiro ter que pagar 15 milhões de reais para um atleta que não vai jogar pela gente, né? Mas quando a gente analisa o contexto, esse contrato que estava assinado aí entre Dodô e Cruzeiro, e o próprio clube informou isso lá no site oficial, ele estabelecia que o Dodô recebesse aproximadamente 40 milhões de reais. E não tem bobo nessa história, tá? O Cruzeiro está ciente que se fosse até o fim nessa história, a gente ia perder a ação, porque por mais que os valores de luvas fossem completamente surreais, o contrato foi assinado dentro de uma legalidade, né? Itair Machado, Wagner Pires, eles eram os representantes legítimos do Cruzeiro naquele momento, por mais absurdo que possa parecer, e o contrato que estava assinado teria que ser cumprido. Então eu acho que no final das contas, o acordo acabou ficando bom pro Cruzeiro, porque de alguma forma a gente vai ter que pagar menos da metade do valor que deveria pro atleta. Eu não vou ser trouxa aqui e falar que o Dodô foi bonzinho com o Cruzeiro, porque também não foi o caso, e ele sabe que essa situação, se fosse arrastada às últimas consequências, ia demorar mais alguns anos, e o tempo está passando, a carreira de jogador é curta, então ele também teve o interesse em abreviar essa situação, tá? Então agora é o Cruzeiro conseguir pagar isso em dia, honrar os compromissos com o Dodô e acabou a história, ele que siga sua carreira em outro lugar. E falando em compromissos não honrados, né, é público e notório que nesse momento o Cruzeiro está devendo para o elenco principal 2 meses e meio de salário, além da primeira parcela do 13º, e também está devendo 2 folhas para os funcionários administrativos, base e futebol feminino. Na coletiva de ontem, o Filipão passou uma projeção desses acertos financeiros, que uma folha deve ser quitada até a próxima quarta-feira e num prazo de 8 a 10 dias tem uma situação que está sendo trabalhada para acertar as pendências. Essa situação deve ser a venda do Orejuela para o Grêmio, mas aí a gente tem que aguardar para ver se o clube vai adotar alguma transparência sobre as condições e valores desse negócio, mas o Filipão ele acaba acumulando mais uma função, que devia ser a do presidente. E isso acaba mostrando como hoje o Filipão tem um papel no Cruzeiro que vai muito além de apenas um treinador. Ele é um cara que blinda o elenco de muita coisa que acontece no extracampo, e ele é um cara que aparentemente os jogadores têm plena confiança e ele está brigando pelos atletas, ele está cobrando a diretoria em nome dos atletas e os caras parecem confiar de fato nele porque o time do Cruzeiro está correndo para burro. E o Filipão disse que os funcionários em geral, não apenas o elenco de jogadores, está incluso aí nessas negociações, digamos assim, com a diretoria. Então a expectativa é que todos recebam aí alguma parte do seu salário ainda nessa semana e o resto seja quitado num prazo máximo de 2 semanas. Tomara que isso realmente aconteça, né? Porque como o próprio Filipão
Felipão falou, ele preza por um bom ambiente de trabalho e receber o salário em dia é o mínimo que qualquer profissional merece. O nosso time sub-20 joga nesse domingo contra o Atlético Paranaense às 3h30 da tarde no Sesc Venda Nova pela penúltima rodada do Brasileirão da categoria. Sem vencer há 10 rodadas, o Cruzeiro é o vice-lanterna do torneio e não tem mais chance de classificação. O Furacão é o vice-líder do torneio, vem inclusive de 4 vitórias seguidas e assim... Vamos torcer por uma surpresa, né? Para pelo menos o Cruzeiro não terminar na lanterna do campeonato, que hoje a gente só tá na frente do Santos por critério de desempate. Mas realmente a nossa base tá muito mal nessa temporada, reflexo das péssimas pessoas que estão a comandando, tá? E quem quiser assistir o jogo amanhã, 3h30 da tarde, vai ter transmissão do CBF TV, né? Através daquela plataforma Maicujo. E para fechar, o time feminino do Cruzeiro empatou ontem com o Atlético Mineiro por 0-0. Foi o segundo clássico entre as equipes na semana e os dois jogos terminaram com empate sem gols. O Atlético já está classificado para a decisão e o Cruzeiro praticamente. A única chance do Cruzeiro não estar na final do Campeonato Mineiro contra o Atlético seria a gente perder para o Ipatinga o próximo jogo e o América ganhar os dois jogos que restam, que é um contra o próprio Ipatinga e outro contra o Atlético. E o América teria que tirar do Cruzeiro uma diferença que hoje é de 16 gols de saldo. Convenhamos que a final deve ser realmente entre Cruzeiro e Atlético e dessa vez alguém vai ter que ganhar, tá? Porque depois dessa fase classificatória, a definição entre os dois melhores times é em confronto único e se terminar empate não é vantagem para ninguém, tem definição por pênaltis. Então vamos torcer para que o Cruzeiro consolide logo a classificação. O jogo contra o Ipatinga é quarta-feira e na decisão contra o Atlético volte a vencer como a gente ganhou no ano passado. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Amanhã o vídeo vai ser um 6x1 Responde e na segunda a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!